Porque agora, Padre Adalton já está aqui conosco, manhã de segunda-feira, começando mais um mês. Padre, seja bem-vindo. Bem, olá, aí, tamo aí. Você falou essa história de mandar o seu. Outro dia uma pessoa me perguntou, o número do seu telefone? Eu falei, eu não lembro. Faz uma coisa, qual que é o seu? Eu ligo pra você, você identifica aí. Mais fácil. É mais fácil, porque olha, tem hora que a gente dá um branco. É que nem senha de cartão, né? Às vezes você vai acessar sua conta lá, digita 2, 3, 4 vezes a senha e já cancela. Aí você tem que criar uma outra senha. E não pode ser a anterior, não pode ser sua data de nascimento, não pode ser... Aí você se vira nos 30. Não, e quando você tá certo, a senha tá correta e o banco disse que não é. Aí você vai no banco, você fala, preciso cadastrar. É a senha, daí você cadastra a mesma senha que tava, ele fala, não, essa senha você já tava usando, então agora precisa ser uma nova. Então, cara, é estranho. Mas são coisas da vida. Deixa eu só achar aqui um pouquinho, vamos ver. Eu não vou achar agora essa notícia, mas nós tivemos aí um sortudo aqui da cidade de Capivari, viu? Que ganhou uma bolada aí. Cento e 120 e poucos mil, né? Já a gente fala a Não é respeito só disso. isso? Aqui na eu acho pouco, se for ver assim, comparado com Não, quem porque ganha, a Mega Sena tá 40 e poucos milhões acumulados, então. Só 138 mil é pouco. Eu acho que também, você conseguiu acertar 5 números, né, faltando só um pra pegar as 6 dezenas, deveria ser um pouco mais, né? Mas... 126 mil. 126 mil. Mas tá bom, já dava pra fazer alguma coisinha, né? Ah, já dá pra pagar uma picanha. Já. Mas, padre, o que o senhor preparou para essa segunda-feira, 4 de setembro de 2023? 4 de setembro, começando o mês de setembro. A turma disse que depois que passou agosto, o Natal já chega, né? Então, estamos aí correndo atrás do prejuízo. Mas, para hoje eu estava olhando ontem umas coisas, e eu não sei se eu já falei desse assunto aqui uma vez ou não, mas se falei, me desculpem, faz tempo, porque eu não achei nas minhas anotações sobre isso. Eu queria falar sobre as 3 peneiras. Você já ouviu a história das 3 peneiras? Não. Já ouviu, Marquinhos? Já ouviu a história das 3 peneiras? Das 3 não, só de uma. Só de uma? É. Ah, então é aquele 3, depois você conta de uma. É, de uma é que tem gente que tenta tapar o sol com a peneira. Ah, né? Não, mas não é essa não. Isso é um ditado popular. É um ditado popular, mas essa história é muito antiga. Conta a história que Sócrates, o grande filósofo Sócrates, que viveu na Grécia, ele sempre instigava as pessoas a buscar a verdade, a buscar aquilo que é certo, e usava de um método, né, onde as pessoas eram instigadas a pensar muito antes de falar. Né? Então, quando eu vou falar alguma coisa, tem que pensar, bom, o que isso quer dizer, isso está correto, isso vem para cá, e tudo mais. Daí um de seus discípulos chegou e disse para ele, eu quero te contar uma história que eu descobri acerca de um amigo seu. Então Sócrates pegou, virou para ele, né, e perguntou assim, né, antes de você me contar, quero que você faça passar esta informação pelas 3 peneiras. Aí o discípulo de Sócrates olhou e falou, mas como 3 peneiras, né? Eu nunca ouvi falar nisso. Então Sócrates disse, pois bem, antes de você falar qualquer coisa, passe por essas 3 peneiras. A primeira é a peneira da verdade. Então você deve sempre pensar, isto que eu vou falar é verdadeiro? Tenho certeza que isto é verdade? Aí o amigo dele falou, bom, eu não sei bem se é verdade, porque me contaram, me falaram, eu não fui atrás de pesquisar, mas... Então Sócrates falou, então espera um pouco, né? Daí o outro falou, mas e a segunda? A segunda é a peneira da bondade. Então, ao passar uma informação, você precisa ver, isso é bom? Né? Essa informação ajuda a outra pessoa? É algo que vai construir? É algo positivo? Envergonhado, o homem volta a dizer para ele, devo confessar que não.
Ia contar uma coisa apimentada, vamos dizer assim, né? Que é... Aí a terceira peneira é da utilidade. Isto que você vai falar é útil? Ou seja, serve para construir alguma coisa? E aí o sábio então vai dizer: se o que queres me contar não é verdadeiro, não é bom e nem útil, então é melhor que guardes só para você. Então eu queria começar o mês de setembro falando isso, né? Às vezes a gente tem aquela pontinha de querer ser o portador da notícia mais picante, da fofoca mais recente, quer dar o furo de... Né? O furo não de reportagem, mas o furo de fofoca, e de repente a gente para pensar, e o mundo de hoje do jeito que tá, né, nesse monte de Big Brothers espalhado por aí, é câmera para todo lado, é invasão de privacidade para todo lado, então a gente perguntar, será que isso é verdadeiro? Ou é uma interpretação? Né? Isso é bom? Traz alguma contribuição de positivo? Né? E por último, será que é útil? Né? Vai servir para que alguém tire uma lição disso? Se não for, guarde para você, segure com você, que isso vai fazer um bem danado para você e para a humanidade, porque é uma mentira a menos ou é uma fake news a menos que você vai estar divulgando. Quero começar o mês com isso e pensei nessa reflexão bem curtinha, mas para a gente pensar um pouco esse começo do mês de setembro. Ou seja, não levantar falso testemunho. Na linguagem dos mandamentos religiosos seria isso, né? Mas eu acho que às vezes não é só o falso testemunho, é a questão da fofoca pelo gosto da fofoca. Uhum. O falar pelo gosto de falar, o comentar pelo gosto de comentar, e acho que isso é muito sério. E a gente precisa ter alguns critérios. Eu estou falando isso porque agora nós estamos abrindo a temporada de caça pelo poder, né? Porque agora começam as convenções, começa não sei o quê, para ver quem vai ser candidato, quem vai ser isso. Então começa um tal de fala da vida de um, fala da vida do outro. De repente pessoas muito boas que pensam em se lançar para alguma coisa, acabam ficando para trás, porque falam, mas é um mundo muito ruim, muito cheio de maledicências, muito... Então é importante a gente pensar um pouco, né? Porque o ano que vem é aquele ano que tem as intermediárias aí, a gente precisa tomar cuidado com isso. Feito, padre? Feito. Uma ótima semana. Para vocês também, um abraço. Bom feriado. Bom feriado. O senhor vai descansar, tá? Eu vou descansar, o 7 de setembro eu vou descansar. Eu também, o 7, eu vou, 8, não, 9, eu vou 10. Só o 7, porque dia 8 já tem missa às 7 horas da manhã, tem casamento às 9, tem casamento 10 e meia. Eu não sei porque casar na sexta-feira depois do feriado, um negócio estranho. 9 da manhã? 9 da manhã tem um e 10 e meia tem outro. Ó, o povo quer casar. E 19h30 tem outro. 3 casamentos no mesmo dia, eu achei interessante isso. Né? Que às vezes a pessoa aproveita feriado, às vezes tem... A família vem família de longe, deve ser coisa desse tipo. Porque pode ser que seja esse motivo. É uma coisa engraçada. É difícil de acontecer. No sábado ainda vou lá, mas numa sexta-feira... Então, pós-feriado. Mas tudo bem, feriado eu vou descansar, vou sair logo cedo e voltar no fim da tarde, aproveitar que é um feriado cívico. São poucos os feriados cívicos, porque para padre não importa ser feriado, tem que ser um feriado não religioso, né? Então, exato. Esse é cívico, então não tem outras motivações nenhuma. Tá bom? Um abraço. E quem vai pra rua, cuidado, porque de repente vão poder achar que você como é que é? Black Bloc? Não, fascista, porque você tá defendendo as cores da pátria. Principalmente se estiver de preto, viu? Não, mas se tiver de verde e amarelo, eu acho que é mais perigoso do que tá de preto. Ah, sim. Porque ultimamente quem tá de verde e amarelo é que é perseguido. Exatamente. Tá bom? Ótima semana, Até mais. Valeu, padre.